Você sabe em que tempo você nasceu? Você sabe discernir o tempo em que você está vivendo? Marcos 1, 14 e 15 diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Porque Jesus começou a pregar depois que João Batista foi preso, por que não antes? Porque antes era o tempo de João Batista. A Bíblia diz que a lei foi até os tempos dos profetas e de João Batista, lembra? Depois que João foi preso, começou o tempo de Jesus. Percebe como os tempos mudam? E esse tempo de Jesus era o tempo da graça, o tempo do Evangelho, o tempo de arrepender, tempo de metanoia, que significa transformar, mudar a mente. E sabe por que Jesus falava isso? Porque se o povo não mudasse a mente, eles não conseguiriam acreditar no Evangelho. Jesus disse que traria boas novas, coisas que exigem uma mudança, uma metanoia, um arrependimento mesmo. Era isso que Jesus dizia. Até o tempo de João Batista, a maneira do homem se relacionar com Deus era fazendo, através de suas obras. Se fosse tudo certinho, seria abençoado. Se falhasse em uma sequer daquelas leis, você já sabe, era como se tivesse falhado em tudo e era amaldiçoado. Mas veio um novo tempo, boas novas, como Jesus disse. Se é novo, a maneira de se relacionar com Deus também é nova. Não é mais fazendo, não mais pelas próprias obras, mas agora sim pela obra de Cristo, somente de Cristo. Foi o que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele não tivesse mudado a forma de se relacionar com Deus, ele diria: vocês podem ir ao Pai através de suas próprias obras, façam tudo certinho, hein? Mas é um novo tempo e o que manda agora é a obra de Cristo, é a graça. Pensando nisso, não adianta nós falarmos diante de Deus: Senhor, eu fiz 3 dias de jejum com o meu sacrifício e agora o que eu vou receber em troca? Eu quero isso e aquilo. Não, o jejum não é para isso, não é para você receber coisas pelo seu sacrifício. Você já tem tudo através do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo. Você não vai ao Pai através do seu jejum, você vai ao Pai através de Cristo. É um novo tempo, tempo de boas novas, tempo de crer nessas boas novas com mente nova. Foi isso que Jesus disse. Nós precisamos misturar fé com essas boas notícias. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como agradar a Deus? Crendo naquilo que Jesus veio trazer, crendo em suas boas novas. Graça é tudo aquilo que Jesus nos disponibilizou através da sua obra. E como temos acesso? Pela fé. É assim, a graça nos disponibiliza, a fé nos dá acesso, não fazemos nada para ter acesso, porque Deus é bom, a nossa parte é crer pela fé, porque Ele nos ama ao ponto de dar o seu único filho. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas você já parou para pensar com discernimento se Deus usou uma moeda para comprar a sua vida, que estava morta nas obras das trevas, em delitos e pecados, e essa moeda foi a vida de Cristo? É sinal que as nossas vidas valem exatamente a mesma coisa que a vida de Cristo. Quando você vai comprar uma coisa, você não dá um valor correspondente àquela mercadoria que você está comprando? Deus enviou a vida de Jesus em troca da sua vida. Ele te olha com os mesmos olhos que Ele olha para o seu Filho Jesus. Porque Ele é bom,
porque Ele é amor. Deus não pesa a mão, Deus não é o diabo para te prejudicar, Ele não vai te punir, Ele apenas te ama e te mostra o caminho e espera que você ande pelo caminho que Ele escolheu para você, para que você viva bem, plenamente, de acordo com todo o propósito que Ele planejou para você. E Ele te dá livre arbítrio, você escolhe fazer isso ou não. Antes, o ministério de João Batista era diferente. Ele pregava no deserto, longe de tudo. Você teria que caminhar no deserto para ouvir as palavras dele. E se você chegasse lá, você ouviria o quê? Raça de víboras. Ele pregava penitência. Isso é o símbolo da religião. O ministério de Jesus era tão diferente, mas tão diferente, que as pessoas, ao começarem a ouvir a Jesus depois de terem ouvido a João Batista durante tanto tempo, poderiam até achar que as palavras de Jesus não eram de Deus. Quem sabe iriam até querer matá-lo. Mas isso simplesmente porque não discerniram o tempo, não perceberam a mudança do tempo. Veja o que Jesus disse em Lucas 7:28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, o Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Parece loucura, né? De repente não tinha ninguém maior do que João. Mas aqueles que nasceram no reino de Deus nesse novo tempo, o menor é maior do que João, entende? Ou seja, aos olhos de Deus, nós somos maiores do que João Batista. Você consegue discernir os tempos? Hoje, os jovens estão desesperados, ninguém sabe nada sobre Cristo, eles não sabem que Cristo não é religião, e sim um relacionamento com o Pai. Cristianismo é ser filho, herdeiro de Deus. Isso é uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus trouxe. Mensagem que te dá paz, que te faz viver feliz, confiante. Mas isso é tão novo que choca a gente, não é verdade? Parece bom demais para ser verdade. A gente desconfia porque não está discernindo o tempo. Ainda está acostumado com aquela história de sermos chamados de raça de víboras. Acompanhe comigo Marcos 16, de 1 a 4. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir ao corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós? A pedra da entrada do sepulcro. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Veja bem, elas estavam indo ungir o corpo, é como se elas estivessem indo fazer um favor ao morto, por amor, porque elas não esperavam mais nada em troca, o morto não teria como pagá-las por isso. Essa é a marca do reino de Deus, o amor. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos, ou seja, nós não tínhamos como fazer nada para merecer algo. Nós estávamos mortos, como no lugar do morto. E essas 3 mulheres representam a Trindade, que elas foram servir sem esperar nada em troca, simplesmente por amor. Esse é o reino de Deus, cada um fazendo sua parte em amor, sem esperar nada em troca. O amor sempre vence. Note que no caminho elas pensavam: quem vai remover aquela pedra pesada? Elas iriam descobrir naquele domingo de manhã que o tempo havia mudado. Jesus havia ressuscitado e completado assim a sua obra. Elas testemunharam o minuto exato em que mudou a história. O início de uma nova dispensação, o reino da luz começou. Deus não te abençoa e te perdoa baseado na sua obra, e sim baseado na obra de Cristo. Observe uma coisa, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, lembra? Ele disse: tirai a pedra, ou seja, façam a sua parte. Vocês querem que eu faça um milagre? Tire a pedra.
Mas agora não, depois que ele ressuscitou neste novo tempo, nós não precisamos mais tirar a pedra, pois a pedra não está mais lá. Aquela pedra grande e pesada já havia sido removida e elas tinham livre acesso. Assim também nós temos livre acesso ao Pai. Preste atenção. O Evangelho não é uma mensagem de como o homem pode se salvar, como agir, como salvar-se a si mesmo fazendo tudo certinho. E sim do que Deus fez por nós, por amor, para manter o cristão salvo. O Evangelho é a mensagem escrita depois da cruz, depois do túmulo vazio. Nós já estamos abençoados. Nós vamos à igreja, sim, por gratidão, porque já somos abençoados. O nosso ministério começa depois da cruz, não antes da obra da cruz. Somos novas criaturas. Nós buscamos fazer tudo da melhor maneira, sim, em gratidão, em amor, em obediência, porque nós já somos abençoados e temos tudo a nosso favor. Para finalizar, veja comigo Gálatas 4, 1 e 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. O herdeiro, enquanto é criança, é a mesma coisa que um escravo, não pode desfrutar de tudo aquilo que ele tem direito. A única coisa que nos impede de recebermos tudo aquilo que já nos foi disponibilizado pela graça, a vida abundante, pela obra perfeita de Cristo, é a nossa meninice, é a nossa imaturidade, é a nossa infantilidade, é a falta de conhecimento que nos torna escravos. Por isso precisamos buscar o conhecimento até alcançarmos a estatura de varão perfeito como Cristo. Essa é a nossa posição. O Senhor nos vê com esses olhos. Se enxergue, olhe para você mesmo com os olhos de Deus, com a perspectiva que Deus tem sobre você. Ele foi o teu Criador, só Ele sabe o potencial que está dentro de você. Comece a viver uma vida plena hoje mesmo, desfrute de tudo aquilo que Jesus já conquistou por você e continue abençoado.